Bom dia, hoje são 6 de setembro de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. Em 3 vídeos que postei aí recentemente no YouTube, mostrei aqui uma matéria da revista Veja, em 3 vídeos. Deixa eu ver aqui. Matéria da revista Veja, do dia 18 de março de 2009. Aqui está, revista Veja. 18 de março de 2009. E aqui nas páginas amarelas da Veja, folhas 19, 22 e 23, uma entrevista com o arcebispo católico Dom José Cardoso Sobrinho, né? Aqui está, Dom José Cardoso Sobrinho, ó, aqui está ele, arcebispo católico de Olinda e Recife, né, em Pernambuco. Pois bem, aqui a Veja faz várias perguntas ao bispo, ou ao arcebispo, sobre o caso daquele aborto de uma menina com apenas 9 anos de idade. Com 4 vídeos, né, sobre a matéria. Mostrei aqui que uma menina com apenas 9 anos de idade, residente na cidadezinha no interior de Pernambuco, a cidade chamada Alagoinha, ela ficou grávida do padrasto. Uma menina com 9 anos apenas, grávida de gêmeos. E aí, foi naquela época, em 2009, foi aquele alvoroço aqui no Brasil. A Igreja Católica Apostólica Romana contra, né, ali o aborto da criança, né, com 9 anos de idade. E houve aí movimentos feministas aqui a favor do aborto. E a menina foi submetida finalmente a um aborto. A Igreja Católica Apostólica Romana, na pessoa aqui do Dom José Cardoso Sobrinho, arcebispo, excomungou os médicos que participaram do aborto e excomungou também a mãe da garota que permitiu o aborto. Só que não excomungou o estuprador, o padrasto. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, com base no seu direito canônico, excomungou os médicos que realizaram o aborto e a mãe da menina que consentiu. Já o estuprador ficou livre, porque o direito canônico católico não excomunga estupradores. Muito bem. Vá lá entender uma loucura dessa, né? Isso é religião. E a menina finalmente foi submetida ao aborto. Tudo bem. E aqui, em 3 vídeos, eu venho mostrando alguns pontos aqui interessantes da conversa do arcebispo José Cardoso, né? E com o jornalista. E trago aqui mais um ponto, tá? Os 2 pontos aqui estão na página 23, aqui, ó. Página 23, tá? Aqui, ó. As respostas aí, ó. Eu transcrevi para o quadro ipsis literis, literalmente, tá? O que está aqui em um dos pontos, tá bom? Escrevi aqui no quadro. Muito bem, então vamos aqui a mais uma observação. O jornalista, entrevistador aí do arcebispo José Cardoso, pergunta assim a ele, o jornalista da Veja: os adversários da igreja são rápidos em reavivar os erros do passado, como a Inquisição e as perseguições religiosas, e projetá-los no presente. A igreja raramente rebate. Isso significa que ela se desacostumou do embate de ideias? Eis aí a pergunta do jornalista. O jornalista está dizendo aqui ao arcebispo católico José Cardoso Sobrinho que quando a Igreja Católica Apostólica Romana, hoje, e aqui na época, né, em 2009, e hoje também, ela
defende aí a vida do ser humano e que ela condena expressamente o não matar, então o jornalista está dizendo que os adversários da igreja, os críticos, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, diante dessa defesa da igreja hoje em prol da vida, esses adversários, esses críticos, gostam de relembrar o passado da Igreja Católica Apostólica Romana, gostam de reavivar os erros que a Igreja Católica Apostólica Romana cometeu no passado e trazê-los para o presente, e projetá-los no presente. É isso que ele diz. E aqui diz o jornalista que a Igreja Católica Apostólica Romana raramente rebate a esse assunto sobre a Inquisição, as perseguições religiosas, né, as assassinas cruzadas católicas, etc. Muito bem. E no finalzinho aqui, o jornalista diz assim também ao arcebispo: isso significa que ela se desacostumou do embate de ideias? Ou seja, isso significa que a Igreja Católica Apostólica Romana, a não enfrentar esses itens aqui, ela se desacostumou do embate de ideias? A pergunta aqui do jornalista não é uma pergunta condizente com o que ele acabou de dizer aqui antes. Não é. Ele aqui, o jornalista, escorregou na casca de banana. Ele diz assim, após ele afirmar que os críticos da igreja, os adversários, são rápidos em reavivar os erros do passado, como a Inquisição e as perseguições religiosas, e projetá-los no presente. Ele deveria dizer aqui, em vez de isso significa que a igreja, que ela se desacostumou do embate de ideias, ele deveria dizer assim, o jornalista: por que então, senhor arcebispo, por que então? Aqui a pergunta, por que então? Levando o arcebispo a falar sobre a Inquisição, as perseguições religiosas, as cruzadas católicas assassinas. Mas não, aqui ele mudou o foco, o jornalista, e passou para ideias. Isso significa que ela se desacostumou do embate de ideias? Nada a ver. Aqui o jornalista escorregou na casca de banana. Que ideias? A Inquisição católica não foi uma ideia, meu amigo. Não foi uma ideia. Fato histórico, registrado em qualquer livro de história. A Inquisição católica não foi uma ideia. As perseguições religiosas não foram ideias, foram fatos históricos, devidamente registrados em livros de história. Nada a ver com ideias. As assassinas cruzadas católicas não foram ideias, foram fatos reais, registrados em livros de história. Portanto, aqui o jornalista, na pergunta, isso significa que ela se desacostumou do embate de ideias, escorregou na casca de banana. Deveria apenas perguntar assim: por que então, senhor arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, por que então? O que o senhor tem a me dizer sobre a Inquisição, as perseguições religiosas e as cruzadas? E não, isso significa que a Igreja Católica Apostólica Romana se desacostumou do embate de ideias? Isso não é pergunta. O jornalista escorregou na casca de banana. Agora vamos ver aqui a resposta do arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho. Ele responde assim: não. O que acontece é que a doutrina teológica diz que qualquer problema teológico na história da igreja tem de ser escutado para ver quais são as opiniões. A diversidade de opiniões é permitida na igreja. Agora, quando se trata de dogmas, a igreja não pode admitir que se discorde. Quem não aceita esses dogmas está fora. E não adianta um católico dizer que, porque uma lei brasileira permite tal coisa, ele pode fazer essa coisa, como é o caso do divórcio, e ficar tranquilo. Fica não. Página 23. Pois bem,
O arcebispo aqui, Dom José Cardoso Sobrinho, foi em foco, foi diretamente na pergunta aqui do jornalista. Ele mudou também aqui, ó, o assunto, que era Inquisição, que são as perseguições religiosas, as cruzadas, né, etc. Mudou. Pegou aqui carona na pergunta do jornalista mal feita, ideias. Aí partiu aqui para a doutrina teológica. Aqui, nesse discurso, o arcebispo José Cardoso Sobrinho, obviamente, foge do assunto aqui em cima, logo de início. Ele não faz comentário algum sobre a Inquisição, sobre as perseguições religiosas, sobre as cruzadas. Ele foge, ele pega carona na pergunta mal feita aqui do jornalista. Aí parte para o jogo de ideias. E aqui ele diz, doutrina teológica, diz que qualquer problema teológico, Inquisição não foi problema teológico, perseguições religiosas não foram problemas teológicos, as famigeradas cruzadas católicas não foram problemas teológicos. Tudo isso é conversa fiada. E aqui vem o arcebispo e diz, a diversidade de opiniões é permitida na igreja hoje, ano 2013, é permitida, mas antes não era. Católicos, até mesmo sacerdotes católicos, eram perseguidos, foram barbaramente perseguidos pela própria Igreja Católica Apostólica Romana, simplesmente porque discordavam de vários pontos, até mesmo de dogmas criados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Houve várias perseguições. Pelágio o Pelágio, no grande embate dele, foi perseguido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aí depois a gente vai ver isso em vários vídeos. Então a Igreja Católica Apostólica Romana perseguia até mesmo sacerdotes católicos que discordavam de vários dogmas criados pela própria Igreja Católica. Perseguia. Então, a diversidade de opiniões é permitida na igreja hoje, mas antes não. E aqui ele diz, né, que os dogmas, né, são indiscutíveis. Os dogmas que a Igreja Católica Apostólica Romana cria, essas fantasias também, e que elas são, como dizia o ministro Rogério Magri, né, do tempo aí do... esqueci agora. O Rogério Magri, né, dizia que imexível. Então aqui os dogmas para a Igreja Católica Apostólica Romana são imexíveis. Ninguém mexe neles, né? Nessas fantasias também. Isso aí também é assunto para outros vídeos. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Houve aqui a fuga do assunto. Os críticos da igreja, quando a igreja propaga hoje o não matar, aí os críticos gostam de, né, relembrar o passado da igreja, né? Em que a igreja matou impunemente e de forma abusiva, né? Por meio da Inquisição, das perseguições religiosas e das famigeradas cruzadas, né? Assassinas. Fugiu aqui, ó. O jornalista fez a pergunta mal feita no final aqui, no de ideias, e o arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho pegou carona no jogo de ideias aqui, ó. E nada disse sobre Inquisição, perseguições religiosas, cruzadas. Viu aí? Fuga do assunto. Pois bem, e aqui ele diz, continuando, ó, que quem não aceita esses dogmas está fora da Igreja Católica Apostólica Romana. E não adianta dizer que um católico tal, já que a lei brasileira permite tal coisa, e o católico pode fazer essa coisa, né? Isso aqui é bobagem. E o caso é o caso do divórcio. E ficar tranquilo. Fica não, diz ele. Pois bem, aqui, portanto, eis aí a posição, né, do José Cardoso Sobrinho. Agora vamos aqui para outra parte, na mesma página da revista, página 23, em que ele responde a outra pergunta do jornalista. E o arcebispo responde assim. Hitler, diz ele, né, o arcebispo, Hitler, aquele ditador, queria eliminar o povo judaico. E dizem que ele chegou a matar 6 milhões de judeus. Não podemos esquecer esse delito. Palavras do arcebispo José Cardoso Sobrinho. Agora veja aqui uma coisa engraçada, o que é a religião. Ele está dizendo aqui, o arcebispo católico, que Hitler, aquele ditador,
queria eliminar o povo judaico e que ele chegou a matar 6 milhões de judeus, o Hitler. E que não podemos esquecer esse delito. Muito bem. E aí ele tem razão, o José Cardoso Sobrinho. O desgraçado do Adolfo Hitler, ditador sanguinário, mandou matar milhões e milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas. Só de judeus, estima-se que morreram 6 milhões. Morreram por fuzilamento e em grande massa nas câmaras de gás e em fornos crematórios. Um desastre. Uma carnificina, né? Provocada por Adolfo Hitler, o desgraçado Adolfo Hitler, que se suicidou. Muito bem. José Cardoso Sobrinho, arcebispo católico, tem toda a razão quando diz isso aqui. Agora veja, ele está dizendo que Adolfo Hitler queria eliminar o povo judaico, o povo judeu, o povo da Bíblia, né? Descendente do povo hebreu. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, em sua história, aí ao longo de 2000 anos, perseguiu e matou muitos judeus. A Igreja Católica Apostólica Romana. O arcebispo aqui está criticando Hitler com razão, com toda razão. Só que o que o Hitler fez aqui, tentando eliminar o povo judaico, perseguindo o povo judaico, a Igreja Católica Apostólica Romana também perseguiu muitos judeus e matou vários judeus. A Igreja Católica Apostólica Romana está na história da Igreja e está na história do judaísmo. Inúmeros judeus foram perseguidos e mortos por cristãos católicos. É a verdade, são fatos. E continuando aqui, o arcebispo diz: não podemos esquecer esse delito. Ou seja, a humanidade não pode esquecer as atrocidades cometidas por Adolfo Hitler. O José Cardoso Sobrinho tem toda a razão também. Só que, já que a humanidade não pode esquecer os delitos praticados por Adolfo Hitler, a matança indiscriminada, por que então os críticos da Igreja Católica Apostólica Romana devem esquecer os delitos cometidos pela Igreja Católica Apostólica Romana? Por quê? Veja como funciona a religião. A religião é pura fantasia, é pura superstição, é pura ilusão. Ora, a religião funciona assim: se alguém da minha igreja pratica um crime, é santo. É santo. Se alguém de fora da minha igreja pratica o mesmo crime, aí não, aí é criminoso, aí é bárbaro. É assim que funciona a religião. E aqui é o exemplo. Veja, o arcebispo católico José Cardoso Sobrinho está dizendo que não podemos esquecer os delitos cometidos por Adolfo Hitler. Ele está certo. Mas por que a humanidade deve esquecer os delitos com a mesma natureza do Adolfo Hitler, os delitos praticados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que matou milhões de pessoas inocentes por meio da Inquisição, das perseguições religiosas e das cruzadas católicas assassinas? Por quê? Porque eu devo eu devo sempre me lembrar dos delitos cometidos por esse louco Adolfo Hitler? Porque eu devo sempre me lembrar deles? E porque eu devo esquecer os delitos de natureza idêntica cometidos pela Igreja Católica Apostólica Romana? Por quê? Por quê? É uma loucura. Não deve esquecer. A humanidade não deve esquecer. Quem praticou os crimes deve sempre ser lembrado. Seja a igreja, seja um ditador sanguinário como Adolfo Hitler, seja um desgraçado como Joseph Stalin, né? E seja um desgraçado como Mao Tse-tung. Por quê? A gente deve sempre se lembrar dos delitos cometidos por esses bárbaros e nós devemos esquecer os delitos cometidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, que matou também, ao longo de 2000 anos, milhões de pessoas inocentes, por meio da Inquisição, perseguições religiosas e cruzadas. Viu aí? Então, o arcebispo, ele se lembra
dos crimes cometidos por Adolf Hitler, os crimes bárbaros, ele se lembra e diz aqui que ninguém deve esquecer. Mas ele não gosta quando alguém fala acerca dos delitos de natureza idêntica cometidos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a grande diferença. É por isso que a religião é pura ilusão, é pura fantasia, é pura superstição. Numa comparação aqui bem simples, eu vou traçar aqui uma comparação. Vamos pegar Hitler e a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. Hitler matou milhões de pessoas. A Igreja Católica Apostólica Romana e também os protestantes mataram também, tá? Mas aqui eu estou falando de Igreja Católica, né? Por causa do arcebispo. Então Hitler matou milhões de pessoas. A Igreja Católica Apostólica Romana matou também milhões de pessoas. Hitler matou tudo isso? Matou. É fato histórico? Está na história? Está. A Igreja Católica Apostólica Romana matou esse pessoal todo? Matou. É fato histórico? É. Está na história? Está. Está. Muito bem. Então vamos aqui. Como Hitler matava essas pessoas inocentes? Como? Por 3 métodos. Fuzilamento em menor escala. E em maior escala, em câmaras de gás e em fornos crematórios. Fornos crematórios. A Igreja Católica Apostólica Romana matava esse pessoal por meio do fio da espada. Por meio da espada. Né? A Igreja Católica Apostólica Romana. E também, em grande massa, em fogueiras denominadas santas. Então Hitler matava as pessoas, fuzilamento, câmaras de gás e fornos crematórios. A Igreja Católica ao fio da espada e em grande massa em fogueiras denominadas santas. Queimava seres humanos em fogueiras, seres humanos inocentes. Pois bem, então vamos aqui. Qual é a diferença entre, por exemplo, queimar um ser humano em forno crematório, no caso aqui do Hitler, forno crematório. Uma multidão ali entrava no forno crematório e ali eram queimados, mortos. Isso nas mãos da polícia nazista, Hitler. Qual é a diferença? Queimar uma pessoa em forno crematório ou queimar uma pessoa em fogueira? Qual é a diferença? A diferença é apenas um método, não é isso? Não é apenas um método? A pessoa aqui, de qualquer forma, seria morta, né? Queimada. Ou em forno crematório com Hitler, ou em fogueira santa, entre aspas, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Dá no mesmo. A pessoa aqui era queimada. Então veja, os delitos praticados por Adolf Hitler, a humanidade não pode esquecer. Só que os mesmos delitos praticados pela Igreja Católica Apostólica Romana, aí o pessoal tem que esquecer. Veja como funciona a religião. Um absurdo, não é? É isso aí, a pura verdade. Muito obrigado.